um modo silencioso, por gentileza. Vamos iniciar os nossos estudos evangélicos e doutrinários dessa noite, agradecendo a Jesus a oportunidade abençoada de mais uma vez estarmos aqui presentes, revivendo o seu Evangelho, a sua boa nova, que fala tão fundo aos nossos corações, sobre as luzes da doutrina espírita, que fala a nossa razão, pedindo a Jesus que ampare a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que essas bênçãos, esse amparo, possam ser levados até os nossos lares, os nossos familiares, e que essas vibrações de amor e de paz possam estar presentes na vida de todos aqueles cujos nomes foram postos no nosso livro de preces, rogando ainda ao nosso Mestre querido as bênçãos para essa casa. Pedimos a Deus que nos abençoe, que nos oriente, nos inspire. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal. Amém. Em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo, trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos evangélicos e doutrinários desta noite, na santa e bendita paz. Que assim seja. Do item 6 do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, nós temos a seguinte mensagem de ninguém mais, ninguém menos do que Paulo de Tarso. Necessidade da caridade segundo Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é injuriosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo de Tarso, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e 13. Nós temos ainda a pergunta de número 204 do livro Consolador, que foi indagado a Emmanuel, o seguinte: a alma humana poder-se-á levar para Deus tão somente com progresso moral, sem os valores intelectuais? Resposta de Emmanuel: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas, como estamos examinando os valores propriamente do mundo em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém,
considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo, ou seja, o sentimento sobre a sabedoria. Porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e ampare em mais essa noite de estudos. Bom, meus irmãos, vamos então continuar os estudos do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo da mais alta importância para todos nós, pois contém como título e tema central o próprio lema da nossa querida doutrina: fora da caridade não há salvação. Na terça passada estivemos aqui estudando o item 2 deste capítulo, que trata da parábola do bom samaritano. E hoje, conforme os irmãos ouviram da leitura oficial, iremos nos debruçar sobre o item 6, que é a necessidade da caridade segundo Paulo. Nesse tópico, meus irmãos, Allan Kardec e a espiritualidade superior nos trazem a famosa e belíssima primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E nosso esforço será de refletir sobre o conteúdo sublime dessa carta, para depois conjugar com a questão 204, também lida agora, do livro O Consolador, que versa sobre o intelectualismo. Pois bem, ao iniciar os estudos, os preparativos para a nossa singela exposição, tivemos a ideia de começar por uma análise desses três vocábulos: necessidade, caridade e salvação. Necessidade, meus irmãos, é o estado de carência de algo que é essencial, algo que é indispensável para a nossa sobrevivência, para o funcionamento, para o bem-estar. Então é um requisito obrigatório, algo que não pode faltar. Esse é o significado do vocábulo necessidade. Caridade, como sabemos, e aqui estudamos muito sobre ela, é o amor em ação, o amor em movimento, em atividade, nas mais variadas formas. Porque o amor é o sentimento, é a força matriz que move os pensamentos, as palavras e os atos de caridade. Então, movidos pelo amor, nós oramos por alguém, nós desejamos o bem a alguma pessoa. Isso é a caridade pelo pensamento. Movidos pelo amor, nós esclarecemos, orientamos, consolamos aqueles que precisam de uma palavra amiga. É a caridade pelo verbo. E também, movidos pelo amor, nós toleramos, perdoamos, abraçamos, auxiliamos de diversas maneiras, inclusive com o silêncio diante de uma ofensa, diante de uma provocação. Então, vejam que já falamos da necessidade, da caridade e a salvação. A salvação, do ponto de vista aqui espiritual, é a libertação de nossos vícios, de nossas imperfeições, de nossas más tendências. Salvar-se é se livrar do mal, é sair de uma situação difícil,
dessa que nós nos encontramos, da condição de espíritos ainda muito atrasados e endividados perante a lei, para alcançar um progresso e nos tornarmos mais equilibrados, mais evoluídos. Então, quando se diz fora da caridade não há salvação, é porque o amor é uma necessidade para todos os seres da criação. Todos temos fome e sede de amor. E sem amor estamos espiritualmente fracos, frágeis, vazios. Porque o amor é essa seiva divina que sustenta e que dá sentido à vida. Por essa razão, Jesus utilizou aquele bonito símbolo lá na última ceia, quando ele disse da videira, falando que eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Eu sou a videira e vós sois os ramos, os galhos. Quem permanecer ligado em mim, frutificará e gerará frutos. Florescerá, e produzirá frutos. Aquele, no entanto, que se desconectar de mim, o galho vai secar, cair e morrer. Então, vejam o quanto que esse assunto é sério e profundo. É o amor que nos liga ao Pai. É o amor que nos faz conectados com a sua criação. Então, desconectados desse amor, nós estamos ali estagnados, espiritualmente mortos. O espírito é imortal, nós sabemos, né? O que é a morte para o espírito? É a estagnação, é a continuidade dos mesmos erros, na dor, no sofrimento. Então, sem amor, ficamos estacionados na nossa jornada evolutiva, sem progresso efetivo, né? Sem alcançar a tão almejada felicidade. Pois toda vez que nos afastamos das leis divinas, da lei do amor, nós atraímos infelicidade para nós. Está lá nas questões 920 e 921 de O Livro dos Espíritos. E foi o nosso Senhor Jesus Cristo quem nos ensinou e exemplificou com a mais perfeita fidelidade o que é o amor. Jesus, como governador espiritual do planeta, representante direto de Deus aqui na Terra, nosso modelo e guia, nos revelou que o Pai é um Pai amoroso, que a vida sempre triunfa sobre a morte e que a vida tem que ser vivida com amor. Resumindo toda a lei e os profetas no mandamento maior, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, meus irmãos, a lei do amor é e sempre será a lei máxima de todo o universo, em todo o universo infinito. Então, não foi por outra razão que o Espiritismo elegeu como lema essa bandeira: fora da caridade, do amor, não há salvação. Porque é só o amor que irá nos conduzir a Deus. Allan Kardec compreendeu isso e, seguindo as orientações da espiritualidade superior, disse: fora da caridade não há salvação. Ele não disse, fora do Espiritismo não há salvação, porque não é a religião, não é a fé, não é qualquer manifestação ou ato exterior que vai conduzir a criatura a Deus. É o amor. É claro, meus irmãos, que todos esses instrumentos, essas alavancas, são poderosas e nos ajudam a conquistar esse objetivo. O estudo, a fé, mas nós vamos ver no estudo de hoje que tudo isso, sem amor, não faz muito sentido, não vai nos levar a essa meta. E antes mesmo de Allan Kardec,
Paulo de Tarso, nosso querido patrão, já havia compreendido muito bem, tanto que ele deixou essa carta maravilhosa enviada à comunidade de Corinto, mas que ainda hoje nos alcança profundamente, dizendo que ainda se o que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, ainda que eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, tivesse a perfeita ciência das coisas, que eu tivesse toda a fé possível, capaz até de transportar montanhas, se eu distribuir todos os meus bens para alimentar os pobres e entregar meu corpo para ser queimado, se eu fizer tudo isso sem caridade, nada adianta. Então, em outras palavras, Paulo estava nos convidando a buscar essa essência espiritual das coisas. Estava nos dizendo que o conhecimento, a inteligência, a mediunidade, que naquela época era tratada como profecia ou profetismo, a mediunidade, a fé, a doação de bens, a própria imolação do corpo, se tudo isso não for feito com amor, se não for feito em benefício de alguém, não vale nada. Então, meus irmãos, Paulo, já naquele tempo, havia captado, como ninguém, a mais pura essência do Evangelho, porque ele já era um espírito de elevada envergadura moral e intelectual. Estava muito à frente do seu tempo. Paulo estava muito à frente do seu tempo, sendo esse o motivo que o levou a ser o vaso escolhido por Jesus para transportar a água do Evangelho por todo o mundo conhecido. Tanto isso é verdade, meus irmãos, que na Revista Espírita, olha que interessante, Revista Espírita de dezembro de 1863, Allan Kardec publicou um artigo com o seguinte título: São Paulo, o precursor do Espiritismo. Um artigo de Allan Kardec na Revista Espírita de dezembro de 1863, onde o codificador transcreveu uma mensagem, uma comunicação do espírito François Nicolas Madeleine, o cardeal Moreau, um cardeal francês, conhecido nosso, tem mensagens dele, umas 2 ou 3 no Evangelho segundo o Espiritismo. E esse espírito diz o seguinte: quantos dias se passaram, meus filhos, desde que tive a felicidade de entreter-me convosco? Assim, é com grata satisfação que me encontro na minha cara sociedade de Paris. Ele havia sido o arcebispo de Paris e cardeal, Cardeal é o segundo posto na hierarquia dentro da Igreja Católica, abaixo apenas do Papa. E olha o que ele nos diz: com que vos entreterei hoje, a maior parte das questões morais foram tratadas por penas hábeis. Não obstante, o seu campo é tão vasto que ainda encontrarei alguns grãos de verdade para semear. Além disso, mesmo que eu apenas repita o que os outros já disseram, talvez apareçam alguns novos ensinamentos, porque as boas palavras, como as boas sementes, sempre produzem bons frutos. É aquilo que a gente sempre menciona aqui, meus irmãos? Voltar nas lições do Evangelho sempre nos traz novos entendimentos, novas perspectivas, novos aprendizados. Sempre iremos colher bons frutos. E continue: para nós, os livros santos são celeiros inesgotáveis. E o grande apóstolo Paulo, aqui ele começa a falar de Paulo, que outrora tanto contribuiu para o estabelecimento do cristianismo, por sua poderosa predicação, vos deixou monumentos escritos que
servirão, não menos energicamente, à expansão do Espiritismo. Não ignoro que os vossos adversários religiosos invocam seu testemunho contra vós, mas isso não impede que o ilustre iluminado de Damasco seja por vós e esteja convosco. Ficai bem convencidos. E nós sabemos, Paulo participou da codificação, né? Tem respostas dele no livro dos Espíritos, tem mensagens dele também, enfim, no Evangelho segundo o Espiritismo. O sopro que corre nas suas epístolas, a santa inspiração que anima os seus ensinos, longe de ser hostil à vossa doutrina, está, ao contrário, cheio de singulares previsões em vista do que acontece hoje. Então, Paulo já estava muito à frente do tempo e nas epístolas está repleto de ensinamentos que o Espiritismo depois veio confirmar. É assim que, na sua primeira epístola aos Coríntios, ele ensina que sem a caridade não existe nenhum homem, ainda que fosse santo, ainda que fosse profeta e transportasse montanhas, que se possa gabar de ser um verdadeiro discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Como os espíritas, e antes dos espíritas, foi ele o primeiro a proclamar essa máxima que vos constitui uma glória. Fora da caridade não há salvação. Mas não é apenas por este lado que ele se liga à doutrina que nós vos ensinamos e que hoje propagais, com aquela aguda inteligência que lhe era própria. Ele havia previsto o que Deus reservava para o futuro. E, notadamente, essa transformação pela regeneração da fé cristã, que sois chamados a assentar profundamente no espírito moderno, porquanto ele descreve na citada epístola, essa mesma de 1 aos Coríntios, e de maneira indiscutível, as principais faculdades mediúnicas, que ele denomina os dons abençoados do Espírito Santo. Está no capítulo 12. Um capítulo antes desse, Paulo fala dos dons mediúnicos. Como ele também fala em outros textos, do perispírito, que ele chama de corpo espiritual. Ah, meus filhos, aquele santo doutor contempla com uma indissimulável amargura o grau de aviltamento em que caiu a maior parte daqueles que falam em seu nome e proclamam pelo mundo que outrora Deus à terra toda a soma de verdades que ela é capaz de receber. Entretanto, o apóstolo tinha exclamado que em sua época não havia mais que ciência e profecias imperfeitas. Ora, aquele que se lastimava de tal situação sabia, por isso mesmo, que essa ciência e essas profecias um dia se aperfeiçoariam. Não está aí o mais duro golpe contra aqueles que condenam o progresso, pretendendo que o Cristo e os apóstolos, os pais da igreja e os reverendos, já teriam dado à terra toda a ciência religiosa e filosófica a qual ela tinha direito? Felizmente, o próprio apóstolo teve o cuidado de desmenti-los antecipadamente. Meus irmãos, vós tendes a caridade, eles a intolerância, os perseguidores do Espiritismo. Por isso, só temos que lamentá-los. Eis porque vos convido a orar por esses pobres transviados, a fim de que o Espírito Santo, que eles tanto invocam, se digne, enfim, a lhes iluminar a consciência e o coração. Linda mensagem, né? De um cardeal. E depois de transcrever essa mensagem, Allan Kardec comenta vários trechos das epístolas paulinas, onde Paulo fala sobre as realidades espirituais, de conceitos e princípios que o Espiritismo, 18 anos depois, veio confirmar. Então, meus irmãos, muitos de nós já tivemos a oportunidade de ler e estudar essa magnífica obra que é Paulo escreveu. E quem ainda não leu, precisa ler. É um livro de leitura
obrigatório, muito instrutivo, muito emocionante, que mexe com o nosso mundo íntimo. E lá nós vamos entender um pouco mais sobre o que estava no pano de fundo dessa carta e de outras cartas de Paulo. Porque nessa obra nós vamos ver a jornada de transformação do fariseu e doutor da lei, Saulo de Tarso, em se transformando no grande apóstolo Paulo. E Saulo era um jovem rico, bonito, um corpo atlético, dotes intelectuais incríveis, uma oratória espetacular, vastos conhecimentos de filosofia, das escrituras, porque teve os melhores mestres, estudou com professores gregos, teve como mestre nada mais nada menos que Gamaliel, um dos nomes mais conceituados dentro do Sinédrio. Então, meus irmãos, Saulo era um intelectual, falava várias línguas, hebraico, aramaico, grego, o romano, o latim, mas precisou sentir na própria pele, através de seus enganos, de suas quedas, precisou passar por dores, por remorso, para verificar quão desastrosas podem ser a inteligência, a fé, a mediunidade, a riqueza, sem caridade. Ele sentiu no próprio. Por isso nos deixou essa lição viva, que é da própria vida dele. Ele que naquele tempo já é um espírito com um enorme intelecto e uma fé ardente, compreendeu muito bem que o orgulho, a vaidade, o fanatismo, o endurecimento do coração pode conduzir a criatura a quedas terríveis. Porque, com todo o carinho e admiração que temos por Paulo, naquele tempo ele acabou perseguindo, torturando, prendendo cristãos, achando que estava prestando relevantes serviços a Deus. Então, uma inteligência aguçadíssima, uma fé ardente em Deus, mas um coração um pouco duro, ainda cego ali pelo fanatismo, pelo sectarismo religioso, se equivocou. Por isso ele nos diz: olha, a ciência, a fé, a oratória, tudo isso sem amor é extremamente perigoso. Quem não tem humildade e caridade do ponto de vista espiritual, cego, porque tem uma falsa percepção da realidade. E foi o que aconteceu com ele. Saulo estava espiritualmente cego, perseguindo o ser que mais o amava. Ele estava com uma visão distorcida da realidade. Ele alimentou um ódio no seu coração por Jesus, quando Jesus o amava muito e tinha para ele uma missão grandiosa. Então, quando ele caiu em si e viu isso, ele, que já estava cego do espírito, ficou cego, fisicamente cego, porque ele viu aquela luz enorme, aquele amor gigantesco buscando ele. Mas Jesus curou as suas duas feridas. Primeiro a física, através do bom velhinho Ananias, que era quem ele estava indo perseguir e prender lá no Damasco, e depois curou a cegueira espiritual, com muito trabalho, muita luta ao longo de décadas a serviço de Jesus. Então, meus irmãos, refletindo na própria vida, Paulo nos legou esses ensinamentos maravilhosos. E não é à toa que ele hoje se encontra no mundo espiritual, dedicando-se no soerguimento das mentes inteligentes que infelizmente ainda se encontram desviadas
geadas do bem. Ele assumiu essa tarefa. Ele está lá trabalhando com Jesus. Porque a fé sem amor e sem caridade, a inteligência sem amor e sem caridade conduz o quê? A guerra, perseguição, destruição, calamidade. É só tragédia. Jesus nos ensinou na parábola do bom samaritano o que dois religiosos fizeram quando passaram pelo homem que estava caindo, o homem que estava caindo, né? Na estrada. Passaram reto. Dois religiosos, pessoas instruídas. Quem foi lá estender a mão e ajudar aquele homem que estava quase morrendo? Um herege, segundo os judeus, né? Alguém que era tido como não digno, né? Então, Paulo captou a essência dos ensinamentos de Jesus e Allan Kardec, junto com a espiritualidade, também, estabelecendo esse lema maravilhoso para a nossa doutrina. Porque temos dado grandes avanços na área intelectual. A humanidade, no campo da engenharia, da robótica, da tecnologia, em todas as áreas da ciência, avançou muito. Mas o que temos aí do ponto de vista moral? Um atraso enorme, quadros terríveis de guerra, de corrupção, de miséria, mostrando que nós precisamos ainda avançar muito no campo do sentimento. Foi por isso, então, que o Espiritismo, revivendo a lição de Jesus, e também, como vimos aqui na carta de Paulo, estabeleceu: fora da caridade não há salvação. Bom, meus irmãos, caminhando aqui para o encerramento da nossa participação, trouxemos uma página muito bonita do livro Jesus no Mar, onde Ney Lúcio nos conta uma daquelas passagens em que Jesus se reunia com os discípulos na casa de Simão Pedro. E a lição se chama O Mensageiro do Amor. Falava-se na reunião a respeito da preponderância dos sábios na terra, quando Jesus tomou a palavra e contou, sereno e simples: há muitos anos, quando o mundo perigava em calamitosa crise de ignorância e perversidade, o poderoso Pai enviou-lhe um mensageiro da ciência com a missão de entregar-lhe gloriosa mensagem de vida eterna. Tomou a forma dos círculos da carne. O esclarecido obreiro fez-se professor e, sumamente interessado em letras, apaixonou-se exclusivamente pelas obras de inteligência, afastando-se, enjoado, da multidão inconsciente e declarando que vivia em uma vanguarda, ou seja, à frente, inacessível à compreensão das pessoas comuns. Observando incapaz de atender aos compromissos assumidos, o Senhor compassivo providenciou a viagem de outro portador da ciência, que, decorrido algum tempo, transformou-se em médico admirável. O novo arauto, emissário da providência, refugiou-se em uma sala de ervas e bederagens, interessando-se tão somente pelo contato com enfermos importantes, habilitados à concessão de grandes recompensas, afirmando que a plebe era demasiado mesquinha para cativar o coração. A atenção, desculpa. O todo bondoso determinou então a vinda de outro emissário da ciência, terceiro emissário da ciência, que se converteu em guerreiro sério. Usou a espada do cálculo com maestria, pôs-se ao lado de homens astuciosos e vingativos
e afastando-se dos humildes e dos pobres, afirmava que a única finalidade do povo era a de salientar a glória dos dominadores sanguinolentos. Contristado com tanto insucesso, o Senhor Supremo expediu outro missionário da ciência, que em breve fez-se primoroso artista. Isolou-se nos salões ricos e fartos, compondo música que embriagasse o prazer dos homens provisoriamente felizes, e afiançou que o populacho não lhe seduzia a sensibilidade e que ele mesmo acreditava excessivamente avançado aos 50. Então, todos os 4 emissários da ciência, das várias áreas da ciência, não se preocupavam com os outros, estavam interessados apenas em si mesmos. Foi então que o excelso Pai, preocupado com tantas negações, ordenou a vinda de um mensageiro de amor aos homens. Esse outro enviado enxergou todos os quadros da terra com imensa piedade, compadeceu-se do professor, do médico, do guerreiro e do artista, tanto quanto se comoveu ante a desventura e a selvageria da multidão, e decidido a trabalhar em nome de Deus, transformou-se no servo diligente de todos. Passou a agir em benefício geral e, identificado com o povo a que viera servir, sabia desculpar infinitamente e repetir 1000 vezes o mesmo esforço ou a mesma lição. Se era humilhado ou perseguido, buscava compreender na ofensa um desafio benéfico à sua capacidade de desdobrar-se na ação regeneradora para testemunhar reconhecimento à confiança do Pai. Por amar sem reservas os seus irmãos de luta, em muitas situações foi compelido a orar e pedir socorro do céu perante as garras da calúnia e do sarcasmo. Entretanto, entendia nas mais baixas manifestações da natureza humana dobrados motivos para consagrar-se com mais calor à melhoria dos companheiros animalizados que ainda desconheciam a grandeza e a sublimidade do Pai benevolente que lhes dera o ser. Foi assim, fazendo-se o último de todos, que conseguiu acender a luz da fé renovadora e da bondade no coração das criaturas terrestres, e levando-as para mais alto nível em plena vitória na divina missão de que fora investido. Houve então uma ligeira pausa na palavra doce do Messias, e ante a quietude que se fizera espontânea no ambiente, concluiu Jesus com expressivo acento na voz: cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. E aqui vem um encerramento muito, muito bonito. A sabedoria e o amor são as 2 asas dos anjos que alcançaram o trono divino, mas em toda parte quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, minhas irmãs, analisando essa carta de Paulo aos Coríntios, aos habitantes da cidade, estado de Corinto, em que ele demonstra, na altura da sua sabedoria, o que era o sentimento da caridade. Eu confesso para vocês que durante algum tempo eu ficava assim pensando, mas que sentimento é esse? Que virtude é essa? Tão superior, que de nada, segundo o apóstolo, adiantaria
falar todas as línguas, e ele falava diversas, como nos mostrou aqui o João, de que nada adiantaria doar todos os bens, e ele abriu mão de toda a fortuna de sua família para seguir o mensageiro de Deus, nosso Senhor, depois do encontro com ele às portas de Damasco. Segundo Paulo, isso ainda era insuficiente, aqui em sua carta, que de nada adianta ter uma fé ao ponto de transportar montanhas. E Paulo de Tarso, desde sempre, teve uma fé inquebrantável em Deus. Inicialmente sob a ótica do farisaísmo do Velho Testamento, que ele era fiel e até fanático, seguidor e defensor, de que nada adiantava, segundo ele, além de todos os bens, alimentar todos os pobres, entregar o corpo para ser queimado em holocausto a Deus, mas que se não tivesse a caridade, de nada serviria. Então, que virtude superior é essa, meus irmãos? Que para poder atingi-la, que caminhos nós teríamos que trilhar para sermos considerados caridosos? Bendita doutrina espírita, bendito Espiritismo, que para alguém com uma capacidade tão tosca como a minha, trouxe o esclarecimento necessário da grandeza dessa virtude que se equipara ao amor. E na questão 886 do Livro dos Espíritos, e aí eu tenho a impressão que Kardec, ao fazer essa pergunta ao Espírito de verdade, talvez ele tivesse tido a mesma dúvida, não pelas razões, pelas mesmas razões que eu, mas porque ele começava a enfrentar o estudo superior do Espiritismo como complemento e continuidade do Evangelho de Jesus. E ninguém ensinou o Evangelho de Jesus, além do Cristo, igual a Paulo de Tarso. Então Kardec pergunta aos Espíritos, da maneira clara, como se ele pedisse aos Espíritos que trouxessem um esclarecimento proveniente do próprio pensamento de Jesus. E faz a seguinte questão: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem, meus irmãos, minhas irmãs: benevolência para com todos, indulgência, ou seja, paciência, compreensão para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Aqui a caridade. E agora a gente entende a carta de Paulo de maneira bem clara. De nada adianta nós termos as conquistas intelectuais, como tão bem colocou aqui o nosso querido irmão e amigo. De nada adianta nós abrirmos mãos dos nossos bens aqui na terra. De nada adianta nós praticarmos uma religião, entregarmos a nossa vida a essa religião, na suposição de que estamos servindo a Deus. De nada adianta termos uma fé que não permite nenhum tipo de dúvida nos nossos caminhos. De nada adianta toda e qualquer manifestação superior da nossa parte em relação a Deus e aos nossos irmãos aqui na terra, se nós não tivermos benevolência para com todos, indulgência, paciência, compreensão
imperfeição para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Vamos refletir nessa resposta dos Espíritos? Fica claro que o amor e a caridade são complementos da justiça. Aliás, são a inspiração da justiça, inclusive da justiça de Deus. Porque Deus, quando chega para aplicar a sua justiça e verifica que nós estamos trabalhando para nos renovar, Ele dosa as consequências da sua justiça e deveria nos alcançar de maneira, às vezes, severa, em razão da extensão dos nossos erros, mas pelo amor, pela indulgência com as nossas faltas, Ele dosa. E os efeitos dessa justiça para que nós tenhamos tempo de procurarmos a correção através da prática da caridade, do perdão, da indulgência com as imperfeições dos outros e com o perdão a todos indistintamente. Eu diria para vocês, meus irmãos, sem nenhum medo de errar, se nós conseguirmos aqui numa vida ter indulgência com o nosso próximo, seja ele quem for, especialmente com as suas imperfeições, e se nós conseguirmos perdoar as ofensas que nos são concedidas, eu vou insistir na resposta dos Espíritos, nós vamos sair aqui dessa encarnação como criaturas absolutamente redimidas, prontas para voos muito mais altos, inclusive para alcançar a cultura e a inteligência que não nos foi possível alcançar nessa encarnação, buscando pelo nosso merecimento universidades astrais em outros planos da vida astral, onde a nossa inteligência, com certeza, será favorecida pela bondade de Deus para que nós possamos alcançar outras ciências. Mas isso se o nosso coração estiver transformado. Porque a ciência é fundamental para o progresso da humanidade. Mas é o sentimento do amor, da caridade, é que irá transformar a nossa sociedade. Não é a ciência. A ciência pode contribuir para atrasar o seu progresso, quando ela estiver nas mãos de criaturas absolutamente materialistas, egoístas, que utilizam o seu conhecimento superior para oprimir, para tirar vantagem, para se considerar criaturas superiores. Por isso, a necessidade da benevolência para com todos, da indulgência, da compreensão para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. É para isso que nós estamos aqui, meus irmãos. Vocês podem todos ter certeza disso. É para isso que nós estamos aqui na Terra. E é por isso que o Espírito de Verdade disse a Kardec que essa era a caridade conforme entendia Jesus. Eu repito, sem querer ser cansativo. Existe uma frase de Emmanuel que diz o seguinte, meus irmãos: não interrompas o fluxo de amor que parte da providência divina. Esse filósofo extraordinário aqui retratado, sempre retratado por nós, nos traz certas compreensões que, depois que a gente lê 1, 2, 3, 5, várias vezes, é que nós vamos começando a entender a profundidade daquilo que ele quer nos mostrar. O fluxo de amor, ao chegar em cada um de nós, não pode ficar parado à maneira de uma poça d'água sem serventia, sem
transformação, que paralisa naquele local e que acaba acontecendo o quê? Apodrecendo, virando um depósito de larvas e de micróbios, vermes. De vez em quando a gente cita o exemplo que ocorre na Judéia, em Israel, em que as águas do degelo do Hermon, dos montes mais elevados lá de Israel, elas descem o monte no verão e formam o lago de Genezaré. O lago de Genezaré, então, por sua vez, pega aquelas bênçãos que descem do monte e devolvem aquilo para a natureza, fazendo com que nasça o Rio Jordão e segue o seu curso, levando vida ao deserto, levando vida aos povos que habitam as suas margens, descedentando o povo judeu. E quando o Rio Jordão chega no mar que ele chega, infelizmente, as águas do rio paralisam. E como que ficou conhecido esse mar? O Mar Morto. Da mesma maneira, é o fluxo de bênçãos e de luzes que vertem de Deus para cada um de nós, meus irmãos. Nós recebemos bênçãos divinas, luzes, a começar do sol que nos proporciona a vida aqui no planeta. Mas fora isso, nós recebemos luzes que vertem de Deus, não só para a nossa saúde física, mas recebemos essas luzes na forma de inspiração, na forma do bem que Deus deseja por nós, lá do alto da sua imensidão contínua e infinita. Ele nos ama profundamente, num amor que nós ainda não sabemos dimensionar, mas que chega através da amplidão do espaço profundo dos nossos corações. E chega não só através da sua inflexão direta, mas chega também através daqueles que Ele colocou à disposição do nosso progresso, da nossa felicidade, como o nosso Senhor Jesus. Como o apóstolo Paulo, que nos faz refletir não só sobre as suas palavras, mas sobre a sua vida. E aí nós recebemos todas essas bênçãos e vamos fazer como o Mar Morto? Ou vamos redistribuir essas águas abençoadas na forma de luzes, do esclarecimento, devolvendo a maneira de exemplo, tendo para com o nosso semelhante a possibilidade de redistribuir, ainda que alguns raios apenas dessas luzes, na forma de compreensão, de benevolência, de perdão, procurando nos esforçarmos cada vez mais para podermos viver de acordo com esse esclarecimento do Espírito de verdade de Kardec, sendo mais benevolentes, sendo mais bondosos, perdoando os nossos semelhantes e tendo paciência com as imperfeições daqueles que cruzam as nossas vidas ou não. Até porque essa benevolência precisa existir, inclusive em relação, e principalmente em relação àqueles que nós não conhecemos e ficamos aí julgando, estabelecendo julgamentos das suas supostas atitudes ou palavras. Paulo de Tarso falava isso para si próprio, tenho certeza disso, porque quando ele escreve essa carta à humanidade inteira, foram várias cartas, ele estava já naquele processo de absoluta relação com os ideais de Jesus. Ele já vivia a esfera do Cristo, então ele sabia o que ele estava falando. Ele sabia que o fato de ter saído da bonança, da riqueza, do poder, do reconhecimento social,
de ter recebido todos os dotes físicos e intelectuais que lhe ornavam a personalidade e o corpo, não eram suficientes para que ele atingisse aquele estado de graça espiritual. Ele concluiu por experiência própria que só a caridade lhe proporcionaria essa absoluta conexão com o Altíssimo, esse absoluto entendimento com os objetivos que Jesus traçou para o nosso planeta. O Evangelho que o Mestre nos legou e que irmãos queridos como Paulo de Tarso nos explicaram e exemplificaram é muito mais do que apenas um sistema de autoajuda. Tem gente que às vezes diz assim, corre o risco de dizer assim: eu leio o Evangelho porque eu saio inebriado após o estudo do Evangelho. Isso é uma verdade, mas não é verdade que seja só isso. Porque quando nós buscamos na religião apenas a nossa consolação, vocês não concordam que tem aí um certo sentimento egoísta? É importante que nós nos consolemos, para que possamos ter força. Ter força para quê? Para nos transformarmos, meus irmãos. Esse é o segundo ponto, não menos importante do que a autoajuda. O Evangelho significa mais do que o estabelecimento de pensamentos iluminados e positivos em nossas vidas. O Evangelho precisa significar também o esclarecimento, a consolação e a positividade que nos traz a mudança. Porque senão nós ficaremos como aquelas pessoas que caem e levantam, ficam tristes e se consolam, desanimam e se reanimam, como que acendendo e apagando o tempo todo. Mas quando nós nos consolamos, perdoamos a nós mesmos as nossas faltas e começamos a fazer com que o Evangelho modifique a nossa vida, como, meus irmãos? Exercendo a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições dos nossos irmãos e o perdão das ofensas, nós então começamos a fazer aquilo que a gente fala aqui sempre nas nossas reuniões: a reforma íntima, a mudança. E esse segundo ponto é o mais difícil, mas é aquilo que de fato é transformador. É o que de fato faz a gente ganhar o jogo nessa encarnação. Nossas vidas precisam se tornar úteis para o nosso próximo e além de nós mesmos. Olha as águas do Hebron, gerando o rio que leva a vida e que deposita suas águas no mar. Olha o Evangelho nos transformando a mentalidade, os sentimentos e as ações. Ao mesmo tempo nos tornando criaturas mais felizes, mais identificadas com Deus e alinhadas aos objetivos de Deus aqui no planeta. Absolutamente alinhadas aos objetivos de Deus no planeta. E Meimei, no livro Espírito da Verdade, numa página chamada Fazendo Sol, que num dia de muita apreensão e desânimo, aconteceu tudo. Talvez o meu anjo de guarda, talvez não, meu anjo de guarda fizesse eu abrir. Depois vocês vão ver lá, livro Espírito da Verdade, Fazendo Sol, lá para as tantas, Meimei diz assim: não percas o tesouro das horas na lamentação infrutífera. Procure sair de vós mesmos para conhecer a glória de amar. Então, no momento, meus irmãos, que nós estamos nos esforçando
esforçando em busca da indulgência, em busca das imperfeições dos nossos semelhantes, do perdão de suas ofensas e da benevolência para com todos, nós estamos exterminando o maior inimigo do amor aqui na terra e da caridade, que é o egoísmo. E é o egoísmo que nos impede de caminhar. É o egoísmo que às vezes, de uma maneira muito astuta, nos diz assim: acho legal a peça do Espiritismo. Mas o Espiritismo fala muito em culpa. O Espiritismo fala muito em reforma. Eu gosto mesmo daqueles ensinamentos que falam das luzes, da vida maravilhosa dos discípulos, das experiências abençoadas dos cristãos dos primeiros tempos, do exemplo dos apóstolos de Jesus, dos ensinamentos claros e lógicos do Cristo. Isso tudo é lindo demais. É para isso que eu vou no centro espírita. Meus irmãos, nós corremos um risco muito grande pensando só assim. Porque no momento em que os nossos interesses pessoais, às vezes mínimos, são pisados ou ameaçados, a gente esquece toda essa beleza. E a gente vira uma fera. A gente agride, a gente sai na autodefesa, nós nos tornamos às vezes violentos, nós passamos a ser criaturas diferentes, porque tivemos algum interesse ameaçado. E é isso que chama egoísmo. Esse defeito danado, que tem múltiplas faces, que se apresenta em nós das maneiras mais diferentes. Às vezes exaltando o nosso ego, a nossa vaidade, às vezes exaltando as nossas predileções e dificultando nós nos esforçarmos realmente para uma transformação verdadeira. Nós temos que romper essa casca. É para isso que Jesus nos convocou. Nós temos que romper essa armadura que funciona de uma maneira muito diferente. É uma armadura que permite nós recebermos as luzes do conhecimento. Mas às vezes, quando essas luzes entram numa determinada quantidade, elas não conseguem sair, porque essa armadura não permite. E essa armadura chama-se egoísmo. E é difícil vencer esse dado. Mas nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos fazer força para conseguirmos ser aquelas criaturas benevolentes, que perdoem, que entendam o próximo, mas sem vencer, ou pelo menos combater o egoísmo dentro de nós, vai ser muito difícil. Por isso que é importante. E ao invés de ficarmos deprimidos, tristes, sozinhos, vamos atender o chamado de Jesus e buscarmos os nossos semelhantes nas orações para o nosso próximo. E aí nós temos uma bela oficina de trabalho, que é essa casa abençoada aqui, que criaturas bondosas, que muitas hoje no mundo espiritual, que dezenas e dezenas de anos atrás se esmeraram em nos proporcionar. Eu gostaria de pedir licença a todos para lembrar do querido fundador dessa casa, o Sr. Moacir, que inclusive doou esse terreno, essa edificação, Moacir Pires de Souza Menezes. Que onde ele estiver, que Deus o abençoe. Porque é nessa casa, meus irmãos, que nós temos a oportunidade de exercitar um pouquinho disso que os Espíritos responderam a Kardec.
Que nós podemos orar em nossas reuniões, como estamos fazendo aqui hoje também. Que nós podemos sair daqui dessa casa e buscar os nossos vizinhos para pedir 1 quilo de alimentos para aquele que ainda tem fome. Ou trazer os nossos filhos e os filhos dos nossos amigos, convidando-os para que eles, como nós, um dia, frequentem as aulas de evangelização infanto-juvenil, para terem as primeiras sementinhas do Evangelho de Jesus plantadas em seus corações. Ou visitando os hospitais de toda ordem, ou no trabalho com os necessitados. E aí não é apenas o trabalho da visita aos hospitais, ou da visita aos sanatórios, ou aos presídios, ou a visita às ruas, onde quer que haja o sofrimento. E aqui nós lembramos de Teresa de Calcutá, que dizia: se algum dia quiserem me canonizar, se ela dizia aqui encarnada, e começarem a me chamar de santa, eu gostaria que me chamassem de santa da escuridão. Porque não há nada mais importante para mim do que andar pelas vielas sujas e escuras da Índia, do Paquistão, por onde ela trabalhou incansavelmente, e ajudar aqueles caídos, necessitados, abandonados e esquecidos, tal qual um dia Jesus pediu que nós fizéssemos, porque foi para eles que o Mestre veio. Não interrompamos, meus irmãos, minhas irmãs, o fluxo de amor que parte da providência divina e que encontra nos nossos corações um destino de parada, mas não um destino final, porque nós precisamos reproduzir esse fluxo de bênçãos em prol dos nossos irmãos. Um dia, terminando aqui a nossa participação, um espírita muito conhecido procurou o Chico e pediu alguns conselhos para o Chico. E lá para as tantas o Chico virou: meu filho, o primeiro conselho que eu queria dar para você, você que é espírita, e nós que como espíritas falamos tanto de amor ao próximo, de caridade, etc. Primeira coisa que eu queria te recomendar, meu filho: aprende a treinar sua insônia. Aprenda a treinar a sua insônia. Aí o espírito ficou pensando assim: meu Deus, como é que é isso? Explica, Chico. Como assim? E o Chico então respondeu para ele: meu irmão, porque se você treinar a sua insônia, você precisa treinar a sua insônia, porque você, se tornando espírita e consciente das obrigações e das necessidades de um espírita verdadeiro, você não vai conseguir dormir por causa dos gemidos do mundo debaixo da sua janela. E é assim mesmo. Quando nós penetramos a doutrina espírita, estudamos a doutrina espírita, quando nós já conseguimos pelo menos sentir, primeiro a gente estuda e aceita, né? Esse é o processo. Estudando e aceita, responde é muito fácil. O Espiritismo é lógica pura, é razão pura. Ele vem e nos esclarece de maneira muito clara um monte de coisa. E depois tem o segundo passo desse processo, que é aqui, ó, coração, sentimento. E aí vem o terceiro passo, que é do sentimento passar aqui para as mãos. Então, quando a pessoa vem, apita a nossa campainha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes. E às vezes a gente larga o que a gente tem. E nas 10 vezes a gente vai lá atender com carinho, mas com carinho mesmo, de estar recebendo um irmão na nossa, ou irmã na nossa porta. Às vezes na hora que a gente está ali no almoço, ou também está ali trabalhando, né? Porque hoje tem um home office aí, eu trabalho em casa. Aí todo mundo toca lá: Fernando, é um irmão que procura a gente lá, sempre lá em casa. Aí a gente vai,
leva umas moedas para o Fernando, mas leva mais que isso. Pergunta ele se ele quer o café. Pergunta ele se ele quer uma água. Às vezes ele está com um garrafinho de água, você já pega para poder botar uma aguinha gelada. Tem dia que o Fernando, tadinho, ele está completamente transtornado. Ou pela bebida, ou por outra coisa. Fala, irmão, faça não, cuida da sua vida. Você é um cara bacana. Quando meu Fernando é a Maria, é o João, é o José. E aí então a doutrina espírita nos mostra que agir com caridade significa receber todos esses Fernandos da vida e tratá-los com o amor que a gente puder tratar. Não é muito, porque nós não temos ainda muito, mas nós já temos. Nós já temos para dar, graças a essa doutrina espírita abençoada que nos fala de evangelho o tempo todo, que nos faz muitas vezes descer do nosso salto alto para poder enxergar mais os Fernandos da vida, porque como disse a rainha da França numa mensagem maravilhosa que tem do evangelho, foram os Fernandos da vida que receberam ela lá no mundo espiritual e ajudaram ela a sair da região do sofrimento para onde ela foi. É por isso, meus irmãos, que a doutrina espírita é o consolador prometido. Porque o lema da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. E terminando aqui, sem poder ler a página que eu trouxe do Alvorada Cristã, eu termino com as palavras do Chico Xavier, que diz o seguinte: se algum dia Emmanuel me dissesse que fora do Espiritismo não há salvação, eu teria deixado o Espiritismo e procurado outra religião. Fora da caridade não há salvação. Jesus nos abençoe. Pediria a nossa caríssima irmã Ana Luzia para fazer a prece de encerramento para nós. Carlos, passa Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino de paz e de amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso, do corpo e do Espírito, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória, para todos sempre, que assim seja. Agradecemos, divino amigo, pelo momento de estudo. Que assim seja. E com essa rogativa, em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa abençoada da oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos evangélicos e doutrinários dessa noite, na santa e bendita paz, que assim seja. A fila do passe será feita aqui agora no salão.